No grande ciclo litúrgico que marca a caminhada da fé, o domingo de Pentecostes surge como um farol de luz incandescente. Ele ilumina o caminho percorrido desde a alegria da ressurreição. Hoje, o dia 8 de junho de 2025, solene domingo de Pentecostes, a cristandade se volta para este momento sagrado. 50 dias se passaram desde a Páscoa, e a promessa feita pelo Salvador está prestes a se cumprir de maneira grandiosa e transformadora. Esta não é apenas uma data no calendário. É a celebração do sopro divino que deu vida à Igreja, o momento em que a força do alto desceu sobre os homens e mulheres que esperavam, com fé e oração, no cenáculo de Jerusalém. O Pentecostes é a festa do Espírito Santo, o ponto culminante do mistério pascal. A solenidade de Pentecostes encerra o tempo pascal com uma chave de ouro, ou melhor, com línguas de fogo. É o grande dom de Deus Pai e do Filho ressuscitado à sua Igreja nascente. Este dia representa a plenitude dos tempos, a inauguração de uma nova era na história da salvação. Se na Páscoa celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, no Pentecostes celebramos a sua presença contínua e ativa no mundo através do Espírito Santo. É a confirmação de que os discípulos não foram deixados órfãos, mas foram revestidos de poder para testemunhar as maravilhas de Deus. A festa ecoa a alegria da primeira colheita espiritual, o início da evangelização que se espalharia até os confins da terra. A importância desta data transcende a mera comemoração de um evento histórico. Ela é uma realidade viva e atuante na vida de cada cristão. O mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos é invocado em cada sacramento, em cada oração e em cada ato de caridade. O Pentecostes nos recorda que a Igreja não é uma instituição meramente humana, mas um corpo místico animado por uma força divina. É um organismo vivo, cujo coração pulsa ao ritmo do sopro do Espírito. Assim, ao celebrarmos este dia, não olhamos apenas para o passado com gratidão, mas também para o presente e para o futuro com esperança, sabendo que a mesma força que fundou a Igreja continua a sustentá-la e a guiá-la. O calendário cristão, com sua sabedoria milenar, nos conduz por uma jornada de fé que espelha a própria vida de Cristo e o nascimento de sua Igreja. O Pentecostes é um dos seus pilares fundamentais, ao lado do Natal e da Páscoa. Ele marca a transição da presença física de Jesus entre os seus para a sua presença espiritual e universal através do Paráclito. É o dia em que a missão recebida pelos apóstolos se torna possível, em que o medo se transforma em coragem e o silêncio se converte em proclamação. É o cumprimento da promessa, a manifestação do amor trinitário derramado sobre a humanidade, um convite perene à renovação da fé e ao testemunho do Evangelho. Para compreender a profundidade do Pentecostes cristão, é preciso voltar o olhar para as suas raízes sagradas, fincadas no solo fértil da tradição judaica. A festa tem sua origem no Shavuot, a festa das semanas. Esta era uma das 3 grandes festas de peregrinação do povo de Israel. 50 dias após a Páscoa judaica, que celebrava a libertação da escravidão no Egito, o povo se reunia para agradecer a Deus pela colheita do trigo. Era um tempo de alegria e gratidão, uma celebração da providência divina que sustentava o seu povo com o pão da terra. Era o dia das primícias, em que os primeiros frutos eram oferecidos no templo como sinal de reconhecimento e louvor. Com o passar do tempo, o Shavuot adquiriu um significado ainda mais profundo. A tradição rabínica associou esta festa a outro evento fundamental na história de Israel, a entrega da lei, a Torá, a Moisés, no Monte Sinai. Assim, o Shavuot passou a celebrar não apenas a colheita material, mas também a colheita espiritual. Celebrava a aliança que Deus firmou com o seu povo, dando-lhe os mandamentos como guia para uma vida justa e santa. A lei, gravada em tábuas de pedra, tornou-se o coração da identidade de Israel, o pacto que os unia como nação escolhida por Deus.
Era a festa da palavra de Deus entregue aos homens. É neste contexto rico e simbólico que o Pentecostes cristão acontece. Não por acaso, Deus escolheu a festa de Shavuot para derramar o seu Espírito. Existe um paralelismo teológico de beleza inigualável. No Sinai, Deus deu a lei externa, escrita em pedra, que formou o antigo povo da aliança. Em Jerusalém, no Pentecostes, Deus derramou a lei interna, o Espírito Santo, escrito nos corações dos fiéis, que formou o novo povo de Deus, a Igreja. A antiga aliança, selada com a lei, encontra sua plenitude e perfeição na nova aliança, selada com o Espírito do amor. O mesmo Deus que falou no Sinai agora, fala através das línguas de fogo. A transição de Shavuot para Pentecostes revela o plano de salvação de Deus em sua continuidade e novidade. O que antes era uma festa da colheita do trigo, torna-se a festa da colheita das almas para o reino de Deus. O que era a celebração da letra da lei, torna-se a celebração do Espírito que dá a vida. Os apóstolos reunidos no cenáculo não estavam apenas cumprindo um preceito religioso judaico. Eles estavam no epicentro de um evento transformador, onde a antiga promessa encontrava seu cumprimento definitivo. A festa que celebrava a aliança no Sinai tornou-se o berço da nova e eterna aliança no sangue de Cristo, vivificada pelo seu Espírito. Antes de sua ascensão aos céus, nosso Senhor Jesus Cristo reuniu seus discípulos e lhes fez uma promessa solene. Era uma promessa que sustentaria a fé deles nos dias de incerteza que se seguiriam. Ele não os deixaria sós. A sua partida não seria um fim, mas o início de uma nova forma de presença. Com palavras de conforto e autoridade, Jesus anunciou a vinda de um outro Consolador, o Paráclito, como está escrito no Evangelho de João: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Esta promessa era o testamento de Jesus, o seu maior legado para a comunidade que ele formou. O termo Paráclito, do grego Parakletos, é rico em significado. Pode ser traduzido como consolador, advogado, defensor, ajudador. Ele seria a força que os ensinaria todas as coisas e recordaria tudo o que Jesus havia dito. Seria a presença divina que os guiaria na verdade plena, que os defenderia das acusações do mundo e que lhes daria a paz que o mundo não pode dar. A promessa não era de uma força impessoal, mas de uma pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que viria a habitar no coração dos crentes. Ainda em suas últimas instruções, registradas no Evangelho de Lucas e nos Atos dos Apóstolos, Jesus reforçou a importância de aguardarem o cumprimento desta promessa. Ele lhes ordenou: "Permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto." Lucas, capítulo 24, versículo 49. Esta força do alto era o poder necessário para a missão que lhes seria confiada. Sem ela, seriam apenas homens frágeis e temerosos. Com ela, seriam transformados em testemunhas corajosas. A promessa estava diretamente ligada à missão. "Recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, e até os confins da terra." Atos, capítulo 1, versículo 8. Essas palavras ecoaram nos corações dos apóstolos enquanto eles retornavam ao cenáculo após a ascensão. Eles não sabiam como ou quando a promessa se cumpriria, mas confiavam na palavra do Mestre. A espera não foi passiva, mas uma espera em oração, em comunhão fraterna, junto com Maria, a mãe de Jesus. Eles perseveravam unânimes, preparando seus corações para receber o dom prometido. A promessa do Paráclito era a âncora de sua esperança.
A certeza de que a obra de Cristo não havia terminado na cruz ou na ascensão, mas que continuaria através deles, impulsionada pelo sopro vivificante do próprio Deus. E então, o dia chegou. O dia em que a promessa se tornou uma realidade avassaladora. Conforme o relato sagrado dos Atos dos Apóstolos, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos, capítulo 2, versículo 1. A pequena comunidade de seguidores, cerca de 120 pessoas, incluindo os apóstolos e Maria, encontrava-se unida em oração no cenáculo. A cidade de Jerusalém fervilhava com peregrinos de todas as nações, vindos para a festa de Shavuot. Foi neste cenário, no coração do judaísmo, que o cristianismo nasceu publicamente. A espera havia terminado. O céu estava prestes a tocar a terra de uma forma inédita. De repente, a quietude da sala de oração foi rompida por um som extraordinário. Veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Atos, capítulo 2, versículo 2. Não era um vento comum, mas um sinal audível da presença poderosa de Deus. O vento, rua em hebraico, é a mesma palavra para espírito e sopro. Simboliza a força criadora e irresistível de Deus, que não pode ser vista, mas cujos efeitos são inegáveis. Aquele som que encheu a casa era o sopro de Deus, o mesmo sopro que deu vida a Adão no início dos tempos, agora dando vida à Igreja, o novo corpo de Cristo. Após o sinal audível, veio o sinal visível. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Atos, capítulo 2, versículo 3. O fogo, nas Escrituras, é um símbolo clássico da presença divina, da purificação e do zelo. Era o fogo da sarça ardente que falou a Moisés, o fogo que consumia os sacrifícios no templo. Agora, este fogo divino não permanecia distante, mas descia pessoalmente sobre cada um dos presentes. As línguas de fogo representavam o dom da palavra, a capacidade de proclamar as maravilhas de Deus com um poder e uma paixão que não vinham deles mesmos, mas do próprio Espírito Santo. O efeito foi imediato e transformador. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4. O milagre das línguas, ou glossolalia, foi o primeiro fruto visível da vinda do Espírito. Homens simples da Galileia, pescadores e publicanos, começaram a proclamar os louvores de Deus em idiomas que nunca haviam aprendido. Era a reversão da confusão de Babel. Onde o orgulho humano havia dividido a humanidade através das línguas, o amor divino agora a unia, permitindo que cada um ouvisse a boa nova em sua própria língua. A barreira da comunicação fora derrubada pelo poder do Espírito. O evento de Pentecostes não foi apenas uma experiência espiritual individual para os que estavam no cenáculo. Foi um ato fundador. Aquele som como de um vento impetuoso e a visão das línguas de fogo marcaram de forma inequívoca o nascimento público da Igreja. Antes de Pentecostes, os discípulos eram um grupo de seguidores de Jesus, ainda dominados pelo medo e pela incerteza após a crucificação e a ascensão do Mestre. Eles se reuniam a portas fechadas, temendo as autoridades. O Espírito Santo, ao descer sobre eles, transformou este grupo assustado na igreja militante, uma comunidade corajosa e missionária, pronta para enfrentar o mundo. A igreja, concebida no coração do Pai desde toda a eternidade e preparada pela missão de Cristo na Terra, manifestou-se ao mundo pela primeira vez naquele dia. O Pentecostes é, portanto, o aniversário da Igreja. Foi o momento em que a comunidade dos crentes recebeu sua alma, o Espírito Santo, que a anima, a unifica e a santifica. Assim como Eva foi formada do lado de Adão adormecido,
A tradição cristã vê a igreja nascendo do lado aberto de Cristo na cruz, de onde jorraram sangue e água, símbolos do batismo e da Eucaristia. Em Pentecostes, essa igreja recebe o sopro da vida e começa a sua missão histórica. A missão da igreja começou imediatamente. O ruído do céu atraiu uma multidão de judeus devotos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu, que estavam em Jerusalém para a festa. Ao ouvirem os apóstolos falando em suas próprias línguas, ficaram perplexos e maravilhados. O que antes era uma reunião privada, tornou-se um evento público de grande magnitude. O Espírito Santo não apenas capacitou os apóstolos internamente, mas também os impulsionou para fora, para o testemunho público. A igreja nasceu missionária por sua própria natureza. Ela existe não para si mesma, mas para evangelizar, para levar a mensagem de salvação a todos os povos. Desta forma, o Pentecostes inaugura o tempo da igreja, o período entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. É o tempo em que o Espírito Santo age no mundo, através da comunidade dos fiéis. A igreja torna-se o sacramento de Cristo no mundo, o sinal e instrumento de sua presença salvadora. O que Jesus começou a fazer e a ensinar, a igreja, animada pelo Espírito, continua a realizar ao longo dos séculos. O nascimento da igreja em Pentecostes é a garantia de que a obra de Cristo não se perdeu na história, mas permanece viva e eficaz, alcançando cada nova geração até a consumação dos tempos. Em meio à confusão e ao espanto da multidão, onde alguns zombavam dizendo que os discípulos estavam embriagados, uma figura se levanta com uma autoridade nova e surpreendente. Era Simão Pedro, o mesmo que, semanas antes, havia negado o Mestre por 3 vezes por medo. Agora, transformado pela força do Espírito Santo, ele se põe de pé, junto com os outros 11 apóstolos, e ergue a voz. Seu primeiro discurso, conhecido como a primeira proclamação querigmática, é um divisor de águas. O pescador da Galileia torna-se o primeiro pregador do Evangelho, o porta-voz da igreja nascente, destemido e eloquente. Pedro inicia seu discurso conectando o evento extraordinário que todos testemunhavam com as profecias do Antigo Testamento. Ele cita o profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 3, 1-5, CTF, Atos 2, 17. Com isso, ele explica que o que estava acontecendo não era embriaguez, mas o cumprimento das promessas de Deus. Ele situa o milagre de Pentecostes dentro da grande narrativa da história da salvação, mostrando que aquele era o tempo messiânico anunciado pelos profetas, o derramamento do Espírito sobre toda a humanidade. O coração do discurso de Pedro é o anúncio central da fé cristã, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala com ousadia sobre Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Atos 2, 22-24. Pedro não hesita em acusar seus ouvintes de responsabilidade pela morte de Jesus, mas imediatamente lhes oferece a esperança da ressurreição. Ele proclama que este mesmo Jesus, que foi crucificado, foi exaltado por Deus e constituído Senhor e Cristo. É a primeira vez que o querigma, a proclamação fundamental da salvação em Cristo, é anunciado publicamente. O impacto de suas palavras, ungidas pelo Espírito, foi profundo. A Escritura diz que ouviram-no e sentiram o coração transpassado. Atos 2, 37. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? A resposta de Pedro foi um chamado claro à conversão e à fé. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Naquele dia,
cerca de 3.000 pessoas aceitaram a sua palavra, foram batizadas e se juntaram à comunidade. Foi a primeira grande colheita da igreja, o fruto imediato do poder do Espírito Santo em ação através da pregação apostólica. O Espírito Santo, cuja vinda celebramos em Pentecostes, é muito mais do que uma força anônima ou uma energia cósmica. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. Como prometido por Jesus, ele é o Paráclito, o Consolador e o Advogado. Sua missão é estar com a Igreja para sempre, guiando-a, santificando-a e fortalecendo-a. Ele é o Consolador que acalma os corações aflitos, que traz a paz em meio às tribulações e que transforma o luto em esperança. Foi ele quem transformou a tristeza dos apóstolos pela ausência física de Jesus em uma alegria profunda e duradoura, fundamentada na certeza de sua presença espiritual. O Espírito Santo é também a força divina que capacita os fiéis para a vida e a missão cristã. Ele é o dedo de Deus, que escreve a lei do amor nos corações. É ele quem distribui dons e carismas para a edificação do corpo de Cristo. Dons como sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus são concedidos para a santificação pessoal do crente. Carismas como a profecia, o ensino, o serviço e o dom das línguas são dados para o bem de toda a comunidade. O Espírito é a fonte de toda a vitalidade da Igreja, o princípio interior que a impede de se tornar uma mera organização humana. Além de consolador e força capacitadora, o Espírito é o Espírito da verdade. Sua função é guiar a Igreja à verdade plena. João 16, 13. Ele nos recorda os ensinamentos de Jesus, ilumina a nossa compreensão das Escrituras e nos ajuda a discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Sem o Espírito Santo, o Evangelho seria letra morta, um código moral ou uma filosofia. É o Espírito quem o torna palavra viva e eficaz, capaz de transformar vidas. Ele é o mestre interior que fala à consciência de cada um e que preserva a Igreja do erro em matéria de fé e de moral ao longo da história. Portanto, o Pentecostes nos revela a identidade e a missão do Espírito Santo de forma esplêndida. Ele é o amor entre o Pai e o Filho derramado sobre o mundo. É a presença de Deus em nós e conosco. Ele é quem nos une a Cristo e nos faz filhos adotivos do Pai. É Ele quem clama em nós, Abba, Pai. Viver a vida cristã é, essencialmente, viver no Espírito, ser dócil às suas inspirações, cultivar os seus frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 a 23. E colaborar com a sua ação no mundo. O Pentecostes é um convite a abrir as portas do coração para que este hóspede divino possa entrar e fazer morada. Ao longo dos séculos, a Igreja tem celebrado a solenidade de Pentecostes com grande pompa e significado teológico, refletindo a importância deste evento fundador. Nas diversas tradições cristãs, o dia é marcado por liturgias especiais que buscam reviver e celebrar a descida do Espírito Santo. Na Igreja Católica Romana, o Pentecostes é uma solenidade da mais alta classificação, encerrando o tempo pascal. A cor litúrgica é o vermelho, simbolizando as línguas de fogo e o sangue dos mártires, que deram testemunho de Cristo fortalecidos pelo mesmo Espírito. A sequência de Pentecostes, Veni, Sancte Spiritus, um hino belíssimo e profundo, é cantada ou recitada antes do Evangelho, invocando a vinda do Divino Consolador. Nas igrejas ortodoxas orientais, o Pentecostes é também uma das 12 grandes festas do ano litúrgico. A celebração é frequentemente chamada de Domingo da Trindade, pois a descida do Espírito Santo revela a plenitude do Deus uno e trino. As igrejas são adornadas com flores e ramos verdes, simbolizando a vida nova que o Espírito traz.
Uma característica particular da celebração ortodoxa são as vésperas de joelhos, um longo serviço que se segue à divina liturgia, durante o qual os fiéis se ajoelham pela primeira vez desde a Páscoa, em orações de penitência e invocação ao Espírito Santo. Em muitas culturas, o Pentecostes deu origem a ricas tradições populares. No Brasil e em Portugal, a festa do Divino Espírito Santo é uma celebração vibrante que pode durar vários dias, culminando no domingo de Pentecostes, com suas folias, coroações do imperador, cortejos e partilha de alimentos. A festa expressa a alegria popular pela vinda do Espírito e invoca suas bênçãos sobre a comunidade. Essas tradições, com suas cores e sua música, são uma forma de enculturar a fé, levando a mensagem teológica do Pentecostes para o coração da vida do povo. Além das liturgias e das festas populares, o Pentecostes é tradicionalmente um dia associado aos sacramentos da iniciação cristã. Em muitas dioceses, é uma data preferencial para a celebração do sacramento da confirmação, ou crisma, no qual os fiéis são selados com o dom do Espírito Santo, assim como os apóstolos. O dia também marca o surgimento de movimentos de renovação espiritual, como o pentecostalismo no início do século XX e a renovação carismática católica mais tarde, que enfatizam a experiência pessoal do batismo no Espírito Santo e a atualidade dos carismas. Assim, a celebração de Pentecostes continua a inspirar e a renovar a fé da Igreja em todo o mundo. A celebração de Pentecostes, neste dia solene de 8 de junho de 2025, não é um mero recordar de um evento passado. É um convite urgente e perene a cada cristão para abrir-se à ação transformadora do Espírito Santo em sua própria vida. A chama que desceu sobre os apóstolos no cenáculo não se extinguiu. Ela continua a arder no coração da Igreja e deseja inflamar cada alma. O Pentecostes não aconteceu apenas uma vez. Ele é um evento contínuo, um Pentecostes perpétuo que se renova cada vez que um coração se abre à graça de Deus, cada vez que a comunidade se reúne em nome de Jesus para orar e invocar o Paráclito. Viver o Pentecostes hoje significa permitir que o Espírito Santo cure as nossas divisões e medos. Assim como ele transformou os discípulos amedrontados em testemunhas corajosas, ele pode transformar a nossa timidez em ousadia para proclamar o Evangelho. Em um mundo marcado pela polarização e pela incompreensão, como a Babel moderna, o espírito de Pentecostes nos chama a ser construtores de pontes, promotores do diálogo e da unidade. Ele nos capacita a superar as barreiras de língua, cultura e ideologia, para reconhecermos em cada ser humano um irmão, uma irmã, e para comunicarmos a única mensagem que realmente une o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Refletir sobre o Pentecostes é também questionar a nossa docilidade à voz do Espírito. Será que permitimos que ele nos guie, que nos console, que nos desafie? Ou será que abafamos a sua voz com o barulho do mundo, com as nossas próprias ambições e com a nossa autossuficiência? A vida no Espírito exige silêncio, oração e discernimento. Exige que abandonemos a segurança das nossas portas fechadas e nos lancemos na missão, confiando não em nossas próprias forças, mas no poder do alto. Cada um de nós é chamado a ser um cenáculo vivo, um lugar onde o Espírito Santo possa fazer morada e de onde possa irradiar para o mundo. A promessa cumprida em Pentecostes é, portanto, uma promessa que continua a se desdobrar na vida de cada crente e na história da Igreja. Que a celebração deste dia sagrado renove em nós o desejo de receber este dom inestimável. Que possamos clamar com a Igreja de todos os tempos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Que a chama viva de Pentecostes nos impulsione a ser sal, luz e fermento no mundo, testemunhas autênticas da ressurreição, até que o Senhor venha em sua glória. Amém.